Avião colide com um helicóptero nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o jato transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. 3 soldados estavam no helicóptero. Para Donald Trump falar ao vivo da Casa Branca sobre esse assunto e também decretos presidenciais que devem ser assinados nos próximos dias. A gente acompanha então o presidente americano agora, iniciando a sua fala. I speak to you this morning in an hour of anguish for a nation. Eu falo com vocês nessa manhã, numa hora de tristeza da nossa nação. Um pouco antes das 9 da noite, ontem à noite, um avião da American Airlines de voo regional, levando 60 passageiros e 4 membros da tripulação, colidiu com o helicóptero Black Hawk, carregando 3 militares sobre o rio Potomac, em Washington, enquanto os dois chegavam no aeroporto nacional Reagan. Os dois, após a colisão, afundaram nas águas geladas do rio Potomac. Uma tragédia de verdade. A grande missão de busca e resgate aconteceu durante toda a noite e usamos todos os ativos à nossa disposição para isso. O trabalho dos militares, das agências federais, da Guarda Costeira em particular, foi fenomenal. O trabalho mudou para uma missão de recuperação, porque, infelizmente, não há sobreviventes. Essa foi uma noite muito sombria e terrível para a nossa capital e uma tragédia de terríveis proporções de uma nação que agora está enlutada por cada alma preciosa que foi tirada de nós tão rapidamente. Somos um país enlutado no momento. E isso abalou muitas pessoas, incluindo pessoas de outros países que estavam no voo. Para os familiares em Wichita, Kansas e em Washington, em todos os Estados Unidos e na Rússia, nós tínhamos talentosos russos nesse voo também. Infelizmente, lamentamos muito por isso. Aqueles que perderam pessoas amadas no avião, e conseguimos imaginar a sua agonia que sentem. Não há nada pior do que isso. Em nome da primeira-dama, em meu nome, e dos 350 milhões de americanos, dizemos que suas orações estão com vocês agora. Nesses dias, nos próximos dias, nós iremos enxugar as lágrimas e oferecer a nossa devoção, nosso amor e nosso apoio. Em momentos como esse, as diferenças entre americanos se apagam diante do afeto, os laços de afeto e lealdade que nos unem como americanos e como nações. Nós somos uma família e hoje nós estamos todos arrasados, estamos buscando por respostas. Eu vejo o rio Potomac, ele é frio, gelado, nessa noite fria, nessas águas geladas. Nós estamos enlutados por aqueles que faleceram tão tragicamente, não estarão conosco. Nós saudamos a jornada que fizeram. Nós não sabemos o que levou à colisão, mas nós temos opiniões muito fortes, ideias, e acho que daremos as nossas opiniões conforme vemos como essas investigações mostram. Nós vamos descobrir como esse desastre aconteceu e assegurar que nada assim aconteça novamente. A FAA e o NTSB e o Serviço Militar dos Estados Unidos estão levando uma investigação ampla e sistemática. Nosso secretário de Transporte, Sean Duffy, no seu segundo dia de trabalho, estava no seu segundo dia de trabalho quando isso aconteceu. É algo difícil. Nós estamos trabalhando de forma incansável. Há pessoas ótimas trabalando aqui e estão trabalhando de forma incansável para descobrir exatamente o que aconteceu. Daremos opiniões a respeito. Eu estou agora indicando um comissário para a FAA, o Christopher Rushlow, que é um veterano da agência extremamente respeitado. Nós teremos os padrões mais altos, na nossa aviação.
os padrões da era Obama foram eram medíocres e se tornaram extraordinários depois. Lembre-se que temos de pensar que as pessoas, somente as pessoas com alta aptidão intelectual e psicológica podem ser qualificadas para ser controladores de voo. Em 2016, eu fiz uma mudança quando assumi o governo, porque imaginei que muitas pessoas não estavam nesse nível. É um trabalho que exige uma inteligência superior, e não tínhamos aquilo à época. E quando eu saí do governo e Biden assumiu, ele mudou e trouxe essas pessoas de volta. E isso diminuiu a importância desse serviço. Eu coloco segurança primeiro. Obama e Biden, os democratas, colocam a política e num nível que ninguém nunca viu, porque esse foi o nível mais baixo. A política deles foi terrível e foi ainda pior do que se imagina. Então, na semana passada, muito antes desse acidente, eu assinei um decreto presidencial restaurando os mais altos padrões para os controladores de tráfego aéreo e outros importantes trabalhos em nosso país. Muito interessante, foi quase uma semana atrás. Ao assumir o governo, eu assinei, na semana passada, que um decreto presidencial para restaurar os mais altos padrões de controladores de tráfego aéreo e outros serviços. O meu governo vai ter a régua mais alta para a aviação, para a segurança na aviação. Nós temos de ter as pessoas mais inteligentes. Não importa como elas se parecem, como elas falam, quem elas são. O que interessa é o intelecto, o talento. Eles têm de ser talentosos, pessoas naturalmente talentosas, gênios. Nós vamos restaurar a fé dos americanos nas viagens aéreas. Eu queria apresentar vários artigos que parecem ter mostrado, feitos antes do meu governo, e mostram como a diversidade dentro da FAA trouxe pessoas com problemas intelectuais e psiquiátricos para a FAA. Isso é incrível. E a FAA diz que as pessoas com deficiências severas são um segmento não representado na força de trabalho e eles queriam que elas estivessem representadas. Então, eles passaram a ser controladores de tráfego aéreo. Isso foi em janeiro, dia 14 de janeiro, uma semana antes de eu assumir o governo. Então, eles tentaram forçar essa diversidade dentro dos programas da FAA. Outra reportagem, a Administração de Aviação Federal, a FAA, antes de eu assumir o segundo mandato, a FAA está recrutando ativamente funcionários que sofrem de deficiências intelectuais severas, problemas psiquiátricos e outros com problemas físicos e mentais, num programa de inclusão e diversidade dentro do site da agência. Dá para imaginar isso? São pessoas cujas vidas foram encurtadas por causa do estresse que elas tiveram. Pessoas brilhantes que estavam em suas posições. E suas vidas foram diminuídas por causa do estresse. Há muitos aviões chegando e saindo, e é preciso um talento especial e é preciso ser um gênio para poder fazer isso. Essas deficiências que o governo usou como uma política com ênfase especial para recrutamento de pessoal, elas incluem problemas auditivos, de visão, problemas das extremidades, paralisia parcial, paralisia completa, epilepsia, deficiência intelectual severa, deficiência psiquiátrica, nanismo, todos qualificados para o trabalho de controlador de voos chegando em nosso país, que são um pequeno ponto no mapa, numa pista de aeroporto. A iniciativa faz parte do Programa de Diversidade e Inclusão da FAA. Pensa nisso. Era uma iniciativa que era parte do Programa de Inclusão e Diversidade da FAA para assegurar segurança e eficiência nas viagens. Eu não acho que foi isso, não. Eu acho o site mostra o contrário, que essa busca por contratar com diversidade durou de março de 23
até antes. Então, eles queriam a FAA, que agora que era supervisionada pelo secretário Pete Buttigieg, que é um campeão, né? Ele cuidou do Departamento de Transporte e ele foi um desastre. Ele foi um desastre como prefeito. Ele afundou a cidade dele e ele foi um desastre agora. Ele fala muita besteira. O Departamento de Transporte é a agência governamental encarregada de supervisionar a aviação civil. E ele trouxe 45 mil pessoas para esse programa de diversidade. Isso é horrível. E tem um grupo dentro da FAA, essa é outra história, que achavam que a força de trabalho era branca demais. Então, eles fizeram esforços para que o governo mudasse isso e para que mudasse isso imediatamente. Isso foi no governo Obama, antes do meu primeiro governo. E nós cuidamos de afro-americanos, de hispânicos, nós cuidamos de todos os níveis, mas eles achavam que a agência era muito branca. E queríamos as pessoas que eram competentes simplesmente. Agora, nós estamos enlutados por essas pessoas, nós oramos por elas e pedimos que os americanos façam esse momento de silêncio e pedimos a Deus para olhar por essas vidas. Eu gostaria de apenas dizer que Deus abençoe a todos nessa sala. Esse é um momento terrível. Nós vamos ver tudo o que aconteceu. Ao mesmo tempo, como eu já disse, muitas vezes eu tive a honra de ouvir fitas que são assustadoras, gravações. Você ouve o avião chegando da American Airlines, está fazendo tudo corretamente, ele estava na pista que deveria, provavelmente a mesma pista que ele faz esse voo há 25 anos ou mais, e por alguma razão havia um helicóptero que estava na mesma altura. Obviamente eles se chocaram e estavam na mesma altura e num ângulo que era terrivelmente errado. E quando o controlador de tráfego aéreo avisou, você está vendo ele ali? Não havia tempo mais para fazer algo. E ele disse, vá atrás dele. E quase imediatamente depois disso, segundos depois disso, houve a colisão. Siga-o, então, assim, parecia que tudo parecia correto. Havia um problema de piloto do ponto de vista do helicóptero, porque era visual, né? Era uma noite muito clara, eles voavam pelo visual. Estava frio, mas estava numa noite clara, totalmente. O avião da American Airlines tinha as suas luzes piscando, todas as luzes funcionando. Eu vi dessa gravação do Kennedy Center que dá para ver que certamente teremos outras gravações, mas porque é uma área com muitas câmeras olhando para o ar, olhando para o espaço. Então teremos muitas outras imagens com o passar do tempo. Mas vimos então uma situação na qual tinha um helicóptero que tinha a capacidade de parar. Eu tenho helicóptero, a gente pode parar um helicóptero muito rapidamente. Ele tinha a capacidade de subir ou descer, ou de virar. E a curva que ele fez foi a curva errada, obviamente. E foi o oposto do que foi dito a ele. Nós não sabemos a diferença porque o tempo foi muito curto. São poucos segundos para saber. Mas a gente tem essa visão. O helicóptero tinha o visual do avião porque ele tinha a visão perfeita de tudo que ali, a partir do Kennedy Center. Nós vimos nessa gravação. E por alguma razão, ajustes não foram feitos. Você pode, como eu disse, o helicóptero você pode diminuir a velocidade, você pode parar, você pode descer, subir rapidamente, pode fazer uma curva. Você pode fazer 1 milhão de manobras diferentes, mas por alguma razão ele continuou e fez uma curva
leve ao final e era muito tarde. E aí foi muito tarde. Eles não deveriam estar na mesma altura, porque se eles não estivessem na mesma altura, ele poderia passar por baixo do avião, mas ninguém percebeu que eles estavam na mesma altura. Na mesma altura ainda não seria bom, mas daria para tentar evitar algo ali na faixa dos 60 metros de diferença. Então, tudo isso vai ser estudado, mas me parece, com as palavras que eu gosto de usar muito, que é senso comum, que coisas muito ruins aconteceram e coisas que não deveriam ter acontecido. Um helicóptero indo na direção idêntica, um helicóptero que tem a exata mesma altura de alguém na direção oposta, um avião que seguia uma pista que é a que ele sempre segue. Eu acho que havia um avião antes que está perto, que pode ser que o helicóptero tenha visto ele, mas por causa da direção do helicóptero, talvez, não sabemos a verdade. Há uma confluência de más decisões que foram tomadas e pessoas perderam suas vidas de forma violenta. Eu vou responder algumas perguntas. Eu vou chamar o nosso novo secretário de Transporte para dizer algumas palavras, Sean Duffy. Não é sua culpa, eu sei que você concorda comigo a respeito do bem-estar psicológico e intelectual do controle de tráfego aéreo, porque é uma posição tão importante. E acho que eu preciso enfatizar isso muito. Eu mudei isso no meu primeiro governo, em 2016. Passamos a ter o maior padrão possível e eles mudaram isso. Voltaram ao que era antes, o padrão de Biden, que eu li para vocês, né? Um dos jornais. Uma das pessoas que está nessa sala escreveu essa reportagem. Isso mudou alguns dias atrás. Infelizmente, sabemos que não é necessariamente a culpa do controlador, mas as duas aeronaves estavam muito próximas. É uma tragédia que não deveria ter acontecido.